Se você é um curioso por comunicação não violenta ou uma pessoa que deseja aprender mais sobre essa técnica, que não é uma técnica, tá, minha gente? Ela é uma filosofia de vida para viver relacionamentos mais saudáveis, então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te apresentar o fundador dessa teoria maravilhosa, dessa filosofia de vida, que é o Marshall Rosenberg. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo, assim como eu, você vai sair ainda mais encantado e encantada com essa forma de ser e estar no mundo que ele criou por meio da linguagem. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma comunicadora apaixonada por CNV. Se você caiu aqui de paraquedas, se você chegou agora nesse canal por esse vídeo, por favor, não esquece de curtir o vídeo. Essa curtida, minha gente, não dura 5 segundos do seu tempo e me ajuda muito a alavancar o meu conteúdo, a fazer com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom e leve para mais pessoas, chegue a mais corações. Por favor, me ajuda. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade, dessa egrégora que quer aprender mais sobre CNV, viver a CNV e transformar esse mundo. Vem junto comigo que hoje você vai amar esse conteúdo. E por que eu resolvi trazer um vídeo somente falando sobre o Marshall? Porque a gente só consegue entender de fato o que é CNV quando a gente entende a história da pessoa que a criou e o contexto histórico da época em que ela viveu. O Marshall, ele foi um educador, um psicólogo, um mediador de conflitos norte-americano que sistematizou a CNV baseado nos eventos que ele vivenciou na infância dele, os quais o levaram a questionar o porquê que as pessoas se afastavam da sua natureza compassiva. O Marshall acreditava piamente que nós, seres humanos, temos uma natureza empática, compassiva, mas que por determinadas questões do ambiente externo, sociais, a gente acaba se afastando dessa essência empática, essa essência compassiva de paz e acaba nos levando a ser violentos. Dois desses momentos foram muito marcantes na vida do Marshall. O primeiro foi uma situação em que ele vivenciou na escola, assim que ele se mudou para Detroit, uma cidade lá dos Estados Unidos. E essa cidade em específico, ela estava vivendo um contexto muito conturbado por conta das influências da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, essa cidade ela funcionava como um polo automobilístico, só que por causa da guerra virou um polo bélico, de criação de armas para atender a necessidade da guerra. Então pensa que esse contexto já era extremamente violento e não tinha como essa violência não ser levada para os ambientes microcoletivos, como a escola, por exemplo. O Marshall, ele era judeu. E mesmo tendo vindo de uma família amorosa, embora os seus pais tenham se separado, isso aqui é bom frisar, porque os pais dele se separaram 2 vezes, mas mesmo assim, ele viveu um contexto amoroso dentro de casa. Ele não vivenciava violência, nem via, nem vivenciava essa violência. E a partir do momento que ele chega na escola, lá pelos seus 9 anos, por aí, ele era uma criança. E aí a professora foi citar a chamada, chamou seu sobrenome e todo mundo ali entendeu que ele era um judeu. Então, naquele dia, ele vivenciou na pele a violência física de fato e a violência verbal somente por ser judeu. E aquele fato marcou muito ele porque ele não entendia por que eu estou sendo violentado, por que eu estou sofrendo uma agressão por ser quem eu sou. Eu não fiz nada de errado, por que essas pessoas estão sendo violentas comigo? Isso ficou marcado na memória dele. Aqui eu me vejo muito no Marshall, porque enquanto pessoa negra eu sempre tive esses questionamentos. O porquê que eu vivenciava racismo na pele só por causa da minha cor da pele? O porquê que eu vivia discriminação? Por que outras pessoas sofriam violência, agressões físicas por causa da sua cor de pele, da sua classe social? São questionamentos que sempre estiveram comigo, só que naquele momento, na época que eu estava questionando, né? Hoje questiono também, mas antes eu não tinha a maturidade nem o conhecimento da CNV, eu não sabia como agir diante dessas questões de uma forma mais propositiva e não violenta. Embora aqui, deixando claro, questões de racismo, ele é crime. E não é por isso, não é por causa da CNV que eu não vou deixar de agir conforme os meus direitos. Muito ao contrário, porque a CNV está a serviço da transformação social, como o próprio Marshall fala. Se a gente usa a CNV para se tornar passivo, para ser uma pessoa pacificadora no sentido de não agir,
diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos problemas sociais, a gente está utilizando a CNV como um narcótico. E não é esse o propósito que o Marshall criou a CNV, até porque ele vivenciou a violência na pele. Ele queria transformar a sociedade, a realidade social, as pessoas, as relações. Então a CNV está a serviço dessa transformação. E por isso que eu sou tão apaixonada pela CNV, porque assim como o Marshall, eu também tenho esse desejo intrínseco de transformar o mundo e eu conto com vocês para isso. Voltando para a história do Marshall, o segundo episódio que deixou ele também muito assim impactado foi um episódio em que sua avó estava muito adoecida e ela precisava dos cuidados dos familiares e uma pessoa em especial, que era o tio dele, se colocou a serviço para cuidar dessa avó e ele cuidava com muita dedicação, com muito amor. E isso o Marshall enxergou como o primeiro exemplo, a primeira influência de compaixão, além, claro, da relação que ele tinha com os pais, isso também era muito marcante, mas esse fato de uma pessoa que não era da família, e essa pessoa não era o filho da avó dele, era o genro, mas que ele tinha como tio. Então, o genro estava cuidando da sua avó com toda a dedicação, com todo o cuidado, e isso mostrava para ele que era possível sim que o ser humano tivesse essa face mais empática, de compaixão, de doar o seu tempo para ajudar outras pessoas. Então existia esses dois polos, essa dualidade do ser humano que deixava o Marshall muito intrigado e o fez guiar esse caminho em direção a essas descobertas do ser humano, do comportamento humano, o que o levou à sua profissão escolhida, a psicologia. Por essa breve introdução, você já deve ter percebido que o caminho da psicologia seria natural para o Marshall, né? Então ele não foi forçado a nada, muito pelo contrário, ele foi guiado pela curiosidade dele de entender esse comportamento humano e a psicologia o abraçou. E durante o curso ele se aproximou da vertente humanista da psicologia, que era uma vertente que focava no ser humano e não na doença. É a psicologia clínica, a psicologia patologizante, que era muito forte na época, muito ligada à psiquiatria, o Marshall não tinha tanto interesse. E essa psicologia humanista, ela questionava essa psicologia mais patologizante, né? Então, um dos professores que mais influenciou o Marshall na sua caminhada histórica, não somente como profissional, mas na construção da CNV, foi o Carl Rogers, que é o fundador da vertente, né, da psicologia humanista, que é a abordagem centrada no ser humano. Então, na própria CNV, a gente pode perceber que tem muita influência do Rogers na construção dessa filosofia da CNV que o Marshall criou. Após formado, ele foi atuar em clínicas de psicologia, em serviços de saúde mental, como mediador de conflitos de adolescentes em conflito com a lei. Então, ele começou a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu e foi agregando ainda mais conhecimento para sistematizar a CNV. E nesse caminho, tentando descobrir o que é que desconectava o ser humano da sua essência, o Marshall percebeu que a nossa construção social, as nossas relações, a forma como a gente se desenvolveu desde o período pré-histórico, que a gente sai daquele período predador, onde a gente caçava, onde a gente tinha que lutar para sobreviver, e depois passou para dominar a natureza, as plantas, e a partir disso criar produtos, criar materiais, né, matéria-prima, materiais e produtos em cima da natureza por causa desse controle que o ser humano conseguiu obter pela natureza e assim surgir o sistema capitalista. Então foi nessa evolução histórica do ser humano, chegando ao ponto que nós estamos hoje, que é um sistema voltado para a produção de produtos, serviços, voltado para o comércio, voltado para a individualidade, que o Marshall percebeu que aqui nessa lógica o ser humano começou a se afastar da sua essência e se tornar mais egoísta, digamos assim. E nessa lógica que a gente vive hoje, nesse sistema capitalista, a nossa linguagem ela precisou se adaptar. Então a nossa linguagem sofreu interferências diretas dessa forma de produção, do modelo de produção que a gente vive, e a partir desse momento a gente começou a justificar na nossa linguagem a violência. Então isso ficou muito marcado para o Marshall e ele entendeu que era nesse ponto que ele precisava atuar também.
Na década de 60, ele atuou bastante em escolas lá nos Estados Unidos, né? Naquela época, as escolas, elas ainda viviam sob o sistema segregacionista, né? Então, brancos e negros não se misturavam e as cidades, né, os gestores das cidades estavam começando um movimento de acabar com isso, de fazer uma integração entre os alunos negros, brancos, pessoas com deficiência. Então, estava efervescendo alguns movimentos sociais nesse período, movimento feminista, movimento contra o racismo, movimento contra as violências, e isso foi chegando para dentro da escola e o Marshall foi convidado a ajudar nesse processo de transição, porque é óbvio que as pessoas brancas não queriam se misturar com as negras e os conflitos eclodiram nesse momento. Então, o Marshall foi de suma importância para atuar nesse sentido. Em 1983, o Marshall fez a sua primeira publicação com o título direcionado para a CNV, que se chamava Modelo para a Comunicação Não Violenta. Em 1984, ele fundou o Centro para a Comunicação Não Violenta, que funciona até hoje em todos os lugares do mundo e que em breve farei minha certificação por lá. Então, a partir desse momento, a CNV começa a tomar proporções mundiais. O próprio Marshall foi convidado para atuar em vários tratados de paz, para mediar conflitos em lugares muito extremos, como a Palestina, por exemplo. Em seu livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, ele conta essa história. Então, a CNV deixou de ser algo local dos Estados Unidos para ganhar capilaridade mundial, e ainda bem que isso aconteceu, e até hoje ela está aí, esse centro está aí, oferecendo serviços, oferecendo certificações para que mais e mais pessoas tenham acesso à comunicação não violenta, a essa teoria magnífica que o Marshall criou e que nos ajuda a ser seres humanos melhores e viver relações mais saudáveis. E para finalizar esse compilado sobre o Marshall Rosenberg, uma curiosidade maravilhosa que eu, enquanto educadora profissional brasileira, tenho muito orgulho. O Marshall, ele bebeu na fonte do nosso amado Paulo Freire. Sim, e eu tenho quase certeza que ele leu a obra A Pedagogia do Oprimido, que é uma das obras mais aclamadas mundialmente do nosso Paulo Freire. E isso ajudou ele a também compilar, né, o seu conhecimento na CNV, porque isso ajudou a promover a CNV de forma mais democrática e acessível, e também fez ele traçar essa teoria por um lado mais crítico, né, criticar a sociedade. O Paulo Freire, ele traz muito essa questão, né, de olhar para a sociedade, para as questões sociais, de uma forma mais crítica, mais propositiva, né? Então o Marshall conversa muito com Paulo Freire quando a gente traz essas duas macro teorias desses dois grandes mestres, e a gente compara, a gente vê que sim, os dois, eles comungam, eles conversam muito sobre isso, eles dialogam muito sobre os mesmos temas. E aí, em 2015, com 81 anos, o Marshall faleceu. E ele deixou, depois de um legado, né, minha gente? O Marshall, ele de fato foi um ser humano que colocou em prática o seu propósito de vida, que ele deixou um legado. Então, assim, ele morreu em 2015, mas o seu legado, a sua história, ela continua até hoje e continua impactando vidas até hoje. Então, se hoje eu conheço a CNV, amo a CNV e tô aqui falando sobre ela, compartilhando ela com vocês, é porque esse maravilhoso cara, ele teve a digníssima ideia de contribuir com o mundo de uma forma propositiva, de uma forma valorosa, promovendo a paz, promovendo a concórdia, promovendo a união, o respeito. Então, eu acredito que não tem coisa mais valiosa nesse mundo, né? De riqueza mesmo, verdadeira, de sucesso, é você construir algo que você possa deixar de legado positivo para os outros, para o mundo, né? E o Marshall fez isso. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, de vocês ter curiosidade de descobrir mais sobre o Marshall Rosenberg, sobre o instituto que ele criou, e estejam aqui comigo ligados, porque eu vou falar muito sobre CNV. Estamos juntos aqui para aprender, colocar em prática e transformar esse mundo. Um cheiro e até o próximo vídeo.